É... E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência aqui às aulas da semana. Nessa semana eu vou ajudar vocês um pouquinho na parte de geometria analítica, na introdução de vetores, né? Basicamente, falar um pouquinho sobre a introdução, o que é ser um vetor e tudo mais. E como diz aqui o título do capítulo, vai falar com vocês sobre produto escalar, produto vetorial misto, não só sobre a parte operacional, mas também entrar no detalhe das propriedades geométricas, né? Tem muita propriedade geométrica escondida por trás. Como eu costumo fazer também lá na plana, eu vou aqui já levantar a bola. Esse é um assunto importantíssimo, né? Quer dizer, mais para a galera que vê a escola naval como uma possibilidade. Esse assunto é um assunto que é super recorrente na escola naval. É a questão certa, tá? Não há dúvidas, mas tudo bem, não há dúvida, né? Por exemplo, mudou a banca radicalmente, né? Chegou lá, está querendo mostrar serviço, mudar as coisas. Mas se for respeitar a tradição dos concursos anteriores da escola naval, esse é um assunto certo, tá? Pelo menos duas questões envolvendo os vetores vai cair na prova no concurso desse ano. É, há algum tempo atrás caia mais, tá? Já chegou a cair 5 questões desse assunto numa única prova da escola naval. E para fortalecer um pouquinho mais a importância do assunto, a EFON, algum tempinho atrás, introduziu, algum tempinho, acho que uns 3 ou 4 anos, introduziu também no edital essa parte de produto escalar, vetorial e misto. Então, é uma ferramenta aí que ajuda não só no curso da Escola Naval, não só no concurso da EFON, é uma ferramenta aí para geometria, né? Então, por exemplo, na geometria plana, geometria espacial, algumas questões saem usando ferramentas de produto escalar, produto vetorial e produto misto. Não é muito usual, mas é uma ferramenta poderosa, é bom dominar as propriedades que pode salvar, tá? Então, vamos dar sequência, quer dizer, então aqui vai vir a introdução, né? Vou começar aqui do zero, tá bom? Então, eu vou considerar que eu estou no espaço, eu vou considerar que eu tenho um plano cartesiano. No plano cartesiano, eu trabalho com 3 eixos, né? O X, O, Y, O, Z, perpendiculares 2 a 2, né? Ou seja, cada um deles é perpendicular aos outros dois. Um sistema de coordenadas, quer dizer, o eixo, sentido positivo, eles se cortam no zero, né? No ponto de coordenada 0, 0, 0. E toda vez que eu falar de vetor, né? O que vai ser o vetor? O vetor é uma ferramenta geométrica, tá? Só para você entender, é uma ferramenta abstrata, é um ente abstrato, uma ferramenta geométrica, dotada de 3 propriedades. Então, você tem que dominar essas propriedades. São elas, são aqui no cantinho, tá vendo? Modo, direção e sentido. Qual a ideia de cada uma delas, né? Então, por exemplo, toda vez que eu apresentar um vetor, tá vendo aqui? Um vetor vai ter uma direção, a direção do vetor é dada pela sua reta suporte. Então, aqui eu fiz um exemplo aqui, tá vendo aqui o desenhozinho? Eu fiz um vetor U de vermelho. O vetor U está apoiado numa direção, a direção que é dada pela reta R. Tá vendo aqui? A toda a direção é dado 2 sentidos, né? Pode ser sentido 1, sentido 2, mas que é usual? Adotar um sentido como positivo e o outro como negativo. E aqui eu estou supondo que esse sentido de baixo é o sentido positivo e o sentido de cima é o sentido negativo, tá? Tanto faz quem é positivo e quem é negativo. É mais uma questão de diferenciar que a cada direção existem sempre 2 sentidos. E um vetor dado, ele tem sempre uma direção, então ele vai ter sempre uma reta suporte, né, na qual ele vai estar apoiado, e dada essa direção ele vai ter um sentido. Então, necessariamente, ele vai ter que adotar um dos 2 sentidos daquela direção. No caso aqui, eu estou adotando o vetor U com o sentido positivo da direção R. Beleza? E o modo é o tamanho do vetor. É módulo ou intensidade, tá? É o tamanho do vetor. Beleza? Então, dado o vetor é uma ferramenta geométrica, é municiada, né, dotada de 3 propriedades, que são módulo, direção e sentido. A direção é sempre dada pela sua reta de suporte. Dada uma direção, tem sempre 2 sentidos. A gente, em geral, adota a nomenclatura de sentido positivo e sentido negativo, né? E o modo, a intensidade do vetor é o seu tamanho, né? Beleza? Tranquilo? Um conceito muito importante também é o conceito de vetor unitário. Eu vou dizer que o vetor unitário quando o seu módulo é 1. Tranquilo? Eu imagino que vocês já tenham usado bastante vetor na física, né? Dito isso, eu vou explorar um pouquinho esse conhecimento de vocês, tá, da física. Então, eu imagino que vocês já estejam habituados a trabalhar com os unitários de um vetor, né, no sistema de coordenadas.
Então, aqui, dado um sistema de coordenadas OX, OY, Z, deixa eu reduzir aqui o tamanho em escala. Então, dado um sistema de coordenadas aqui, tá vendo? OX, OY, Z, tá vendo aqui no meu desenho? O desenho está muito legal. Eu tenho sempre 3 unitários, né? Eu tenho unitário na direção OX, eu tenho unitário na direção OY e tenho unitário na direção OZ. Unitário na direção OX é o I. O unitário na direção OY é o J e o unitário na direção OZ é o unitário K. Tá? Então, dado um vetor, né? Um vetor tem um ponto inicial, um ponto de aplicação em sua extremidade, então, dado aqui o vetor AP, né? O sentido dele é de O para P, tá vendo? A sua aplicação está sendo na origem do plano cartesiano e sua extremidade no ponto P de coordenadas x, y, z. Então, novamente, lá, roubando um pouquinho da física, eu imagino que vocês já estejam acostumados a fazer a decomposição do vetor nos eixos coordenados, né? Então, esse vetor OP, o ponto P de coordenadas x, y, z, pensando aí nas suas componentes ao longo das 3 direções dos eixos coordenados, o OP vai ser escrito com xi, YJ e ZK. Esse meu vetor OP, ele tem uma componente de tamanho x, né? Na direção I, tamanho não, né? De valor x na direção do eixo OX, y na direção do eixo OY, z na direção do eixo OZ. Beleza? Então, esse é o meu vetor OP, escrito da forma xi mais YJ mais ZK, em função dos seus unitários, né? Dos seus componentes. O módulo de um vetor é o tamanho do seu vetor, né? Novamente, módulo e intensidade do vetor. Qual é o seu módulo e intensidade do vetor OP? Eu posso ver que o OP o tamanho dele vai ser a diagonal do paralelepípedo, né? Um paralelepípedo que vai ter arestas de tamanho x, y e z. Simplicidade aqui, eu botei todo mundo no sentido positivo, tá? Então, pode assumir positivo. Se não for positivo, eu vou trocar x por menos x, coisa desse tipo, né? Não vai ser nada relevante que vai impactar o resultado. Então, eu vou ter um paralelepípedo de diagonais de arestas x, y, z. A minha diagonal vai ser a raiz quadrada de x2 mais y2 mais z2. Beleza? Lógico que eu estou fazendo um caso particular, é o caso em que meu vetor tem um ponto de aplicação para minhas extremidades na origem do plano cartesiano, mas não muda nada caso o meu vetor não tenha uma das extremidades na origem do plano cartesiano, né? Do espaço, né? Perdão, não é plano cartesiano, do espaço cartesiano. Então, imagina que meu vetor AB, e que o ponto A, né? A extremidade A tem coordenada x, a, y, a, z, a, e a extremidade B do vetor tem componentes xb, yb e zb. É um ponto de coordenada xb, yb e zb. Quem é o vetor AB? O vetor AB nada mais vai ser do que a diferença entre o vetor OB e o vetor A. Bem, quem é OB? OB a gente viu, né? No slide anterior. OB é xbi, ybj, zbk. Quem é OA? xai mais YA, J mais EAK. Então, quem vai ser AB, B menos A, vai ser a subtração. Então, vou ter XB menos XAI, YB menos YAJ, ZB menos EAK. E qual vai ser o módulo do vetor AB? Né? Vai ser a diagonal desse paralelepípedo aqui. Raiz quadrada, XB menos XA ao quadrado, mais YB menos YA ao quadrado, mais EB menos EA ao quadrado. Beleza, pessoal? Então, essa é uma breve introdução aí sobre a noção de vetores, tá? No próximo slide, a ideia é a gente começar a falar sobre as operações entre os vetores. Tranquilo? Um abraço, até daqui a pouco.